Olá, bom dia. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado e com muita saúde. E no programa de hoje nós vamos falar do mercado do trigo em nível nacional. Eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo, diretor do Instituto Saga das Águas, e nós vamos falar de um tema interessantíssimo. Vamos falar de pulverização eletrostática. Vou falar da exportação brasileira de café, vamos falar também da soja e do milho americano e a sua influência aqui no mercado brasileiro. E eu vou conversar com Dirceu Borges, superintendente do Senar Goiás, e hoje nós vamos falar sobre o produtor rural, sobre a importância do setor, não só para a geração de comida, como também para a economia do nosso país. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado do trigo em nível nacional. O mercado do trigo aqui no Brasil continua a mostrar uma demanda crescente por produtos de qualidade superior, mas enfrenta desafios significativos com estoques limitados e condições climáticas preocupantes. Com a temporada de plantio em andamento, produtores e comerciantes estão atentos às mudanças nas condições climáticas e às compras externas, que podem influenciar diretamente os preços e a disponibilidade do trigo no mercado. Segundo informações do CEPEA, os estoques de trigo aqui no Brasil estão restritos e a preocupação com a falta de chuvas nas últimas semanas aumenta e aumenta muito. Lá no Paraná, um dos maiores produtores do Brasil, as atividades de semeadura estão praticamente finalizadas, com 99% da área plantada. No entanto, no Rio Grande do Sul, a semeadura está atrasada, atingindo apenas 85% do previsto para este ano, o que representa um atraso em comparação com a temporada anterior. Os baixos índices pluviométricos nas últimas semanas têm sido assim uma preocupação constante para os agricultores que dependem das condições climáticas favoráveis para garantir uma boa colheita. Além disso, as compras externas de trigo também são monitoradas de perto pelos agentes de mercado que buscam alternativas para suprir a demanda interna diante dos desafios atuais com as atividades de campo, avançando de maneira desigual entre as regiões produtoras. O mercado brasileiro de trigo permanece em alerta. A qualidade do produto, aliada à capacidade de atender a demanda interna, será determinante para a estabilidade do setor nos próximos meses. Os agentes de mercado esperam que as condições climáticas melhorem e que os estoques possam ser reforçados para atender às necessidades do consumidor brasileiro. E agora eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo. O Guido é diretor do Instituto Saga das Águas e nós vamos falar de um tema muito interessante, alta tecnologia. Nós vamos falar de pulverização eletrostática. Guido Juliano, bom dia, tudo bem? Bom dia, Antônio. Tudo bem. Então tá bom. Guido, de maneira geral, o que a gente observa é que a cada dia que passa a tecnologia está evoluindo, coisas novas no mercado. E o que a gente vê também é que dentro do setor agropecuário, principalmente em lavouras comerciais, a gente observa que a pulverização através de máquinas, de pulverizadores, está dando aí uma guinada muito grande, né, Guido? E agora nós temos aí a pulverização eletrostática, né? Antônio, essa pulverização ela veio para diminuir bastante a quantidade de agroquímicos que são lançados na atmosfera sobre as culturas de soja, milho, algodão, cana, sorgo e assim por diante. Então,
é um trabalho de engenharia fantástico, porque você coloca uma determinada carga elétrica na substância, e quando essa substância é pulverizada em gotículas muito pequenas, ela se agrega ao vegetal, à folha e ao caule, e essa carga elétrica não deixa essa gota escorrer e ela fica parada ali, e o princípio ativo, a água evapora e o princípio ativo fica naquela planta. Torna a pulverização muito mais eficiente, e a grande vantagem, a diminuição drástica da quantidade de agroquímicos. Nós chegamos a ver experimentos e também um trabalho de campo com a diminuição de até 90% na aplicação dos princípios ativos nas lavouras. Isso é muito importante, Antônio. E para nós começa a ser um alento, um alívio, porque o Brasil é o maior consumidor e é o maior aplicador de agroquímicos do planeta, adiante dos Estados Unidos e da China. E isso vai envenenando o nosso meio ambiente. Então, essas tecnologias, e várias estão sendo, nós temos essa eletrostática que está cada vez mais eficaz, e temos também a aplicação da nanotecnologia. E a chegada dos drones, Antônio, ela é fantástica, porque você faz um levantamento e aplica só numa determinada área onde existe uma infestação, seja de pragas ou de doenças. E essa pulverização eletrostática é um fato muito incrível. É claro, durante os trabalhos de pesquisas, por exemplo, o que a gente observa é que há um esparramamento, né, Guido, mais uniforme de todo o princípio ativo em cima daquilo que você está querendo, né? Exatamente, Antônio. E é muito interessante a gente observar essas filmagens, porque o que se quer hoje é uma aplicação destes compostos numa técnica que nós chamamos de ultra baixo volume. Quer dizer, pouca água e a pulverização muito concentrada em gotículas muito pequenas. Isso otimiza demais a aplicação desses defensivos, e nós precisamos reunir estas tecnologias, o controle biológico, a nanotecnologia, a pulverização eletrostática e essas pulverizações localizadas que hoje, o agricultor divisa através das imagens espectrais, uma tecnologia fantástica. Essas imagens espectrais, multiespectrais e hiperespectrais, que fazem com que toda essa tecnologia venha a serviço do agricultor para diminuir custos, mas o ganho ambiental e a segurança alimentar, ou seja, saber que existem resíduos muito pequenos ou nenhum resíduo no alimento nosso de cada dia. Ô Guido, e essa pulverização eletrostática, o que a gente observa é que ele pega a planta toda, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo, né, Guido? Ele atinge toda a planta, atinge 100% da planta, né? Exatamente, por conta, é como se fosse um ímã. Essas gotículas, elas ficam na parte superior da folha e na parte inferior, no caule também. Então, esse é a grande vantagem da pulverização eletrostática, é fazer com que o princípio ativo fique no local, fique na planta e não saia através da deriva ou dos ventos e leve estas moléculas para uma pastagem, para uma outra área da propriedade. Isso é um avanço de uma tecnologia muito interessante. Pois é, e além disso tudo, nós temos uma coisa chamada economia, né, Guido? A economia na pulverização, que é fundamental. Quer dizer, onde você jogava, um exemplo, 50 litros, você vai jogar talvez 15, 20 litros só de produto. Antônio, eu posso citar como exemplo
nós temos um herbicida que ele é extremamente tóxico para o meio ambiente, inclusive é um xenoestrógeno, é um hormônio feminino. A atrazina, nós temos autorização de aplicação de até 3 quilos de atrazina dissolvidos numa solução, numa água. Nós temos 3 quilos por hectare. Com esse implemento da pulverização eletrostática e do advento da nanotecnologia, da nanopulverização, nós baixamos isso de 3 quilos para 300 gramas por hectare. E isso é muito interessante. E outra coisa, Antônio, você disse sobre os custos desses agroquímicos. Em determinadas lavouras, soja e milho, o custo daquela lavoura chega o consumo de agrotóxico consome até 45% do valor do custo por hectare, porque são produtos dolarizados e muito caros. Então, além da economia para o agricultor, nós temos um ganho ambiental enorme. Só como curiosidade, essa pulverização eletrostática, um dos testes que fizeram foi pegar uma folha e aqui embaixo colaram um pedaço de papel só para mostrar como que as gotas... E pulverizaram por cima. É incrível essa tecnologia. Ela dá a volta e impregna aqui embaixo. É um negócio fantástico, Guido. O papel que foi colocado aqui embaixo para mostrar como testemunha ficou molhadinho, totalmente molhado. É um negócio lindo demais. Isso é muito importante. É muito interessante, tudo isso contribui para que a cada dia nós tenhamos alimentos livres de agroquímicos e nós vamos chegar, a tecnologia está avançando e a Embrapa trabalha incansavelmente para isso e nós teremos alimentos cada vez mais próximos da pureza e a saúde humana e a saúde do meio ambiente, dos animais que habitam ao redor das lavouras, essa saúde ficará garantida. E só para a gente finalizar, além dessas tecnologias de pulverização eletrostática, por exemplo, nós já temos aí crescendo a passos largos o uso dos produtos biológicos, tanto o veneno quanto a adubação, só que em forma biológica, sem agredir o meio ambiente. Isso é muito bom. Isso é excelente. Agora, o país precisa investir em educação. Educação. Isso passou da hora. Antônio, e a gente vê que nenhum país chega ao primeiro mundo, quer dizer, se torna rico, ou seja, a sua população enriquece se não for por meio da educação. Nós não vamos achar nenhum país em que o povo é pobre e tem conhecimento. Não, o conhecimento ele vem e depois o dinheiro, a melhoria dos salários da população, a renda per capita aumenta. Então, concordo com você, Antônio. Nós temos que mostrar que o caminho é a educação. E as pessoas não enxergam isso, os políticos não enxergam ou fazem de conta que não enxergam. É verdade. Guido, mais uma vez, obrigado. Muito obrigado mesmo e até o próximo. Até o próximo. E depois do intervalo, eu vou conversar com Dirceu Borges. O Dirceu é superintendente do Senar Goiás e nós vamos falar sobre o produtor rural, sobre a importância do setor produtivo para a geração de comida e economia para o país. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora nós vamos falar de soja e também de milho. O milho americano e a sua influência aqui no nosso mercado brasileiro é muito grande. O Antônio Sartori, que é um dos diretores da BraSoja, e agora ele deu uma viajada e trouxe à tona importantes considerações sobre o atual cenário das lavouras americanas, tanto de soja quanto de milho. E segundo o Sartori, o diretor da ProSoja, ele disse que nós sabemos que o período crítico da lavoura americana
ele, tanto de soja quanto de milho, vai do dia 10 de julho a 30 de agosto, que é justamente o período mais quente do ano do verão americano, e as previsões do momento indicam que as chuvas estão por vir e não são ideais. E ele ainda ressaltou que essas condições climáticas adversas, elas proporcionam um suporte ao movimento da Bolsa de Previsões. Além disso, o mercado está especulando que a China pode entrar mais forte no mercado, antecipando as compras antes das eleições americanas e que os próximos meses serão decisivos para o mercado da soja. As palavras do diretor da Brasoja refletem a atenção que o mercado agrícola está dando às condições climáticas e políticas com potenciais repercussões significativas para os produtores e exportadores brasileiros. O mercado está vulnerável, impossível de se fazer uma previsão assertiva. E agora eu vou conversar com Dirceu Borges. O Dirceu, ele é o superintendente do Senar Goiás, e nós vamos falar hoje sobre o produtor rural, sobre a importância do setor agrícola, não só para a geração de comida, mas também como para a economia do nosso país. Mas antes de conversar com o Dirceu, antes de entrar nos detalhes da nossa conversa, o Senar prestou uma homenagem ao produtor rural, cujo dia foi ontem, domingo, dia 28. Confira. Na simplicidade de um amanhecer no campo, começa a jornada de amor à terra. Com mãos cuidadosas e corações dedicados, os produtores rurais cultivam não apenas alimentos, mas esperança. Cada planta que floresce, cada fruto que amadurece, é um poema de amor escrito na terra. O ciclo da vida renova-se em cada estação, trazendo consigo a promessa de uma nova colheita. Com práticas sustentáveis, os produtores rurais cuidam do presente para garantir um futuro próspero. Aos produtores rurais, nosso mais profundo agradecimento. Seu trabalho alimenta corpos e nutre almas. Obrigado por transformar trabalho em alimento. Feliz Dia do Produtor Rural, 28 de julho. Senar Goiás. Pois é, Dirceu. Um belo de um trabalho que a sua equipe lá de marketing, de produção, essa equipe fez aí, homenageando o produtor, vamos dizer assim, sofrido, mas que é uma pessoa agarrada, arraigada no campo e que gera esperança e não deixa faltar comida na mesa do brasileiro e gera muito dinheiro para o nosso país, né? Com certeza, Tony. O nosso produtor rural, como a gente fala, é um dos homens que mais tem fé dos empresários aí. Ele tem uma indústria, uma empresa a céu aberto. Então, reza para chover, reza para fazer sol, reza para o preço subir, reza para os insumos abaixarem, enfim. Não perde a fé, né? Não perde a fé. Então, e com uma responsabilidade muito grande. Hoje o Brasil é um celeiro mundial, onde aqui nós produzimos alimentos não só para a nossa população brasileira, mas para o mundo afora. Então nós temos uma responsabilidade, é uma questão social muito grande, onde nós precisamos ter essa persistência, essa resiliência que o produtor rural tem, e é justa a homenagem que o Senar faz ao dia de ontem, ao dia do produtor rural, mais que merecida. Na verdade é todo dia, né, Dirceu? Na verdade é todo dia, né? Ontem comemora-se o dia, mas nós precisamos lembrar e agradecer todos os dias a um produtor rural que produziu ali a carne que a gente está comendo no almoço, o leite que a gente está tomando no café da manhã, a salada, enfim, a roupa que nós estamos vestindo. Tudo isso um produtor rural está lá na sua propriedade, faça chuva, faça sol, sábado a domingo, né? Todos os dias ali trabalhando e produzindo. Assim, de maneira geral, às vezes as pessoas da cidade que são arraigadas na cidade não têm assim uma visão geral da coisa. Imagina o produtor rural na caminhonetona, um chapelão e papapá, e parece que está rachando de ganhar dinheiro. Gente, se vocês entrarem numa propriedade de leite, propriedade produtora de leite, vai lá 4 horas da manhã, chovendo, fazendo sol, chuva, sei lá, do jeito que está, o cara está em pé.
Né, É isso aí, como a gente falou, é de domingo a domingo. Domingo a domingo. Produtor agarrado, independente da cadeia produtiva que ele trabalha na sua propriedade, seja o leite, seja a pecuária de corte, seja hortifruti, né, grãos, enfim, todas elas requerem uma dedicação muito grande, produtor, uma tecnificação, a inovação precisa estar acompanhando ali a produtividade, junto à sustentabilidade. Haja visto, o produtor é um dos maiores interessados em preservar ali a sua mata ciliar, as suas nascentes, né, toda a terra, porque é dali que ele tira o seu sustento. Então ele precisa preservar e desmistificar muitos mitos e coisas erradas que se diz a respeito do produtor, que é o que desmata, que é o que põe fogo, que é o que destrói. Jamais. É claro que existem exceções, né, mas a gente não pode generalizar. Não, generalizar, né, jamais. E trazer isso aí, porque o produtor é o maior interessado em preservar para que ele possa usufruir daquilo ali como uma ferramenta do seu trabalho, onde ele planta, colhe, né, dentro da sua propriedade, dentro da sua terra, preservando. Né, o produtor é aquele empresário que dentro do seu negócio, eu não sei em qual ramo que existe uma regra como essa, dentro do seu negócio ele tem aqui no Cerrado 20% reservado ali para reserva, por um coletivo, e ele utiliza 80%. É como se o empresário tivesse um prédio de 10 andares e 2 ele deixasse ali reservado para os outros, para o governo, né, etc. E eu utilizasse só 8 desses andares desse prédio. Então o produtor aqui no nosso Cerrado, a realidade é essa, né, 80-20, e temos aí, por exemplo, na Amazônia, que é o contrário, preserva 80, utiliza só 20, enfim. Então o produtor é bastante consciente, nós temos aí um Código Florestal atualizadíssimo aí, no qual tem suas regras que precisam ser cumpridas, obedecidas, e o produtor faz isso com muita dedicação, com muito respeito ao meio ambiente, à sustentabilidade, para que esse alimento chegue de qualidade cada vez mais nas nossas mesas. Eu gosto muito de comparar o povo da cidade com a vida no campo. A gente vai a um supermercado, às vezes a gente não tem ideia daquele leite de caixinha que você compra, o processo que teve até aquele leite chegar dentro da sua xícara ou dentro do seu copo. O processo que teve uma xícara de café para você tomar um cafezinho. É uma coisa, assim, simplesmente fantástica. Se a gente pudesse fazer um filme mostrando desde o começo o que o sujeito passa, espera uma vaca 9 meses para o bezerro sair, para a vaca parir, né, Dirceu? Demora aí mais, por exemplo, 1 ano até essa vaca, 1 ano e meio até ela começar a produzir leite. Quer dizer, o tempo no setor agropecuário é muito comprido, é muito longo. Diferente, por exemplo, da agricultura, que, como o Dirceu falou, a gente reza para chover, reza para parar de chover, reza para não fazer muito sol, reza para fazer pouco sol, anda na lavoura para ver se tem bichinho, se não tem bichinho. Então, é um negócio muito complexo o setor produtivo agropecuário. Ele precisava ter um pouco mais de valor, porque ninguém, assim, de maneira geral, não dá muito valor, não. Mas na hora de comer, todo mundo lembra, né? Com certeza. Uma batatinha frita, um bifinho, um pãozinho quentinho, um pão de queijo, e pensar que tudo aquilo ali, às vezes, foi produzido lá no sul do país e a gente está comendo aqui, que é o caso do nosso trigo, né, Dirceu? Com certeza. Nós temos aí uma diversidade muito grande no nosso país de produção, como eu coloquei no início. Nós somos tidos aí como um dos grandes players do mercado, né, um celeiro mundial de alimentos que não só produz internamente, mas para fora. Então nós temos essa responsabilidade, o produtor rural tem essa tarefa e tem feito com muita dedicação, com muito trabalho, né? Precisa de fato esse reconhecimento, precisa de medidas para que ele possa continuar na sua atividade aí e trabalhando com qualidade e respeito ao meio ambiente. E dentro desse contexto todinho de produzir comida, produzir matéria-prima para fazer comida, nós temos o Senar. O Senar hoje é talvez a maior instituição que o Brasil tem na área da educação, na área da formação, na área do conhecimento. Então eu quero parabenizar o dia de ontem, o nosso produtor rural, parabenizar o Senar também, que é de domingo a domingo, dando aula, dando cursos gratuitamente, com dinheiro do produtor,
levando conhecimento, levando tecnologia e fazendo esse país crescer. Parabéns, Dirceu. Você também é um produtor rural. Tem aí os seus perrengues, que a gente sabe disso que tem. Não é só mar de rosa, não. Parabéns para você, parabéns para o Senar e parabéns a você, produtor rural. E a você, obrigado, Dirceu, mais uma vez, pela sua presença. E quando tiver coisa boa, eu sei que tem, as portas estão abertas aqui do nosso programa. Eu que agradeço mais uma vez e parabéns a todos os nossos produtores rurais, né, que todos os dias é dia do produtor, mas em especial o dia de ontem foi bem lembrado e reconhecido por nós do Sistema FAEG Senar. Obrigado, Dirceu. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: é preciso ter o caos dentro de você para conseguir gerar uma estrela. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.